Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao canal Doutor Cripto. Hoje temos um vídeo muito importante porque estamos num momento decisivo para o mercado das criptomoedas, entre movimentações fortes no Bitcoin e sinais de vida das altcoins e notícias macroeconómicas que podem virar completamente o jogo. É fundamental estarmos atentos. No vídeo de hoje vou analisar convosco os dados mais recentes da CoinMarketCap, uma notícia muito relevante sobre a possibilidade da Fed cortar as taxas de juros já em dezembro e, claro, no final vou fazer uma análise gráfica ao Bitcoin, Ethereum e Solana com os cenários que podem acontecer já esta semana. Portanto, se gostas deste tipo de conteúdo e querem estar sempre a um passo à frente, não se esqueçam de deixar o like e subscrever o canal. É uma grande ajuda e permite que eu continue a trazer-vos análises completas como esta. Vamos então começar. Começamos a nossa análise pela visão geral do mercado. Neste momento, a capitalização total do mercado das criptomoedas está a registrar 3,9 trilhões de dólares, portanto é uma subida desde o dia 21 de novembro, algo que é positivo. No entanto, quando nós olhamos numa visão mais macro, aquilo que nós verificamos é que estamos a bloquear aqui numa resistência em que no passado foi, precisamente no mês de julho, foi um suporte e, portanto, estamos a recuperar ligeiramente. Vamos ver se nos próximos dias vamos conseguir ter mais força, mais liquidez para conseguirmos subir e seria bom sinal quer para o Bitcoin, quer para as restantes criptomoedas. Relativamente à dominância do Bitcoin, neste momento registra 58,6%. Nós temos verificado sempre este indicador e é um indicador extremamente importante porque à medida que ele vai caindo, significa que as outras criptomoedas tendem a aproveitar, portanto o capital transita para as outras criptomoedas e a verdade é que sempre que nós analisamos este indicador, ultimamente ele tem andado sempre entre os 58,6%, 59%, 60%. Ou seja, a dominância do Bitcoin indica-nos, mesmo em fases de correção ou incerteza macro, os investidores tendem a refugiar-se no ativo de menor risco relativo, o que de certa forma restringe o espaço para as outras altcoins. Olhando para os últimos dias ou para uma escala anual, aquilo que verificamos é que tem havido uma curva, uma linha reta desde o mês de agosto. E, portanto, vai ao encontro daquilo que eu estou a dizer. Tivemos no mês de agosto 57%, 58%, temos andado aqui à volta dos 59%, 60%. A verdade é que tivemos 64% em julho e, portanto, claramente o mês de julho também não foi propriamente um mês positivo para as restantes criptomoedas. Aqui temos o sinal das outras criptomoedas, portanto também podemos verificar que elas andaram a sofrer e que existe de facto uma grande diferença quando a dominância do Bitcoin sobe, a outra linha mais escura tende a cair, portanto esta linha representa as criptomoedas alternativas e portanto isso é sinal de que o capital transita de um lado para o outro. Desde o volume de negociação neste momento registramos 116 bilhões de dólares, portanto isso reflete de certa forma um mercado ainda ativo, apesar da queda da capitalização. Isso indica que, embora o volume total do mercado tenha recuado, há liquidez suficiente. Pode haver uma certa redistribuição de capital, Bitcoin a passar para as altcoins, eventualmente altcoins a passar para as stablecoins, se houver naturalmente uma fase de risco. E isso, claro, depende do sentimento de mercado. Quanto ao sentimento, temos precisamente esse indicador aqui, que nos dá uma nota de 20, ou seja, estamos numa fase laranja, uma fase de medo. Tivemos na semana passada na fase de extremo medo, ainda na passada quinta-feira, quando fizemos o vídeo, salvo erro, estávamos com uma nota de 18 e, portanto, significa que há mais confiança por parte dos investidores. Isto também significa que estão todos na expectativa e particularmente os institucionais, até a terem sinais macro do ponto de vista de juros, da economia global, de uma regulação que estejam mais claros relativamente a isso. O mercado parece estar numa fase de rotatividade e de consolidação, mais do que numa transição definitiva para o bull run ou alt season, o que implica que os próximos movimentos dependerão muito de fatores externos. E naturalmente a criptomoeda sendo um mercado extremamente volátil e de risco, o fator externo tem aqui uma grande importância. Vamos olhar muito rapidamente para a evolução das últimas 24 horas. Temos o Bitcoin que recuou 1%, temos a Ethereum que recuou 1,56%, temos a Solana que está, digamos, estável. Portanto, é de certa forma o sentimento no mercado, uma estabilidade nas últimas 24 horas,
o que também não é surpreendente, atendendo ao facto que nós, nos últimos 7 dias, tivemos, em muitas criptomoedas, um forte crescimento. Tivemos um crescimento de 7,104%, 6,45% para a Hyperliquid, tivemos quase 8% na Dogecoin. Portanto, é um mercado que de certa forma está em expectativa, quer os institucionais, quer os particulares. Passamos para uma notícia que foi partilhada precisamente na nossa página de Twitter. Aproveito igualmente para promover a nossa página. Qualquer assunto que seja de grande importância, nós procuramos partilhar aqui e procuramos igualmente promover os nossos vídeos. E a notícia que eu vos queria dar conta é precisamente esta, que é o aumento de Bitcoin e de Ethereum nas exchanges. Uma das métricas mais importantes para perceber o comportamento do mercado é a quantidade de Bitcoin e de Ethereum disponível nas exchanges. Nas últimas semanas tem-se observado um aumento significativo, a entrada dessas duas criptomoedas nas plataformas, e de certa forma isto tem um significado. E de forma simples, quando há mais Bitcoin e Ethereum nas exchanges, normalmente quer dizer que os investidores estão a preparar-se para vender. Querem ter mais liquidez e, portanto, querem estarem prontos para vender a qualquer momento. Isso pode indicar um aumento de pressão vendedora no curto prazo, ou seja, mais oferta disponível pode levar a correções ou a perda de alguns suportes importantes, especialmente se houver incerteza macroeconómica, como a expectativa em torno das taxas de juros da Fed. No entanto, é importante analisar o contexto. Se o preço do Bitcoin está a subir enquanto o saldo das exchanges também aumentar, isso pode significar duas coisas. Em primeiro lugar, os investidores estão a fazer cash out parcial. Em segundo lugar, os traders a curto prazo estão a tentar aproveitar a volatilidade. Por outro lado, quando o saldo das exchanges diminui, isto é geralmente um sinal de altamente bullish, porque mostra que as pessoas preferem guardar o Bitcoin e a Ethereum em cold wallet e quem guarda normalmente não quer vender. Agora vamos falar de uma notícia mais importante da semana e que pode ter um impacto direto no mercado das criptomoedas, que segundo dados recentes dos mercados financeiros, existe agora até 79% de probabilidade da Reserva Federal cortar as taxas de juros já na reunião de dezembro. Isso é extremamente relevante. Porquê? Porque as taxas de juros mais baixas significam maior liquidez na economia, menor custo do dinheiro e um ambiente mais favorável para ativos de risco, como é o mercado das criptomoedas. Quando o mercado começa a descontar um corte de taxas, assistimos normalmente a dois efeitos. O primeiro é a valorização do Bitcoin, por ser um ativo escasso e uma proteção contra políticas monetárias expansionistas. Em segundo lugar, entrada de capital nas altcoins, especialmente em projetos que dependem de ciclos de liquidez, como é o caso da Ethereum e da Solana. E o mais interessante é que estes 79% representam um salto significativo em relação às semanas anteriores, o que mostra que o mercado está a antecipar um movimento da Fed antes do que era esperado. Claro que isto não é garantido, a Fed está dividida, há muitos membros que são contra, há outros que são a favor e há mesmo um ou dois que vão desempatar e, portanto, isto tem naturalmente um risco. Se o mercado antecipar e, de facto, a Fed não baixar as taxas de juros, isso terá um impacto muito, muito grande, não só no mercado das criptomoedas, terá um impacto na economia global. E, portanto, isso é algo a ter em conta. E também há o risco ligado à inflação. Mas, neste momento, o mercado está claramente inclinado para um cenário mais positivo. Isso já está a refletir-se nos gráficos, que é algo que vamos ver já de imediatamente. Neste momento em que eu falo, temos o Bitcoin a ser vendido em torno dos 90.600 dólares. É preciso notar que tivemos um grande crescimento de aproximadamente 15% desde o dia 21 de novembro. É preciso também dizer que nós tivemos uma forte queda. A grande questão é saber se nós vamos ter um Bitcoin com capacidade para conseguir atingir os 100 mil dólares. Há aqui vários desafios pela frente. O primeiro desafio é os 94 mil dólares, portanto, nós já aqui tivemos perto no passado dia, registrando o Bitcoin nos 93 mil dólares e, portanto, foi rejeitado. É preciso também dizer que temos uma dupla resistência, digamos assim. Temos uma resistência que está precisamente aqui, mas temos também aquilo que eu chamo de uma linha psicológica que pelo passado serviu de suporte. Serviu de suporte no dia 31 de julho, 1 ou 2 de agosto, serviu de suporte no dia 29 de agosto e aqui houve uma grande batalha pelo passado, no dia 15 de novembro, e que serviu igualmente de resistência. E, portanto, neste momento a grande questão é saber se vamos ter capacidade para ultrapassar este patamar. Se não conseguimos ultrapassá-lo,
claramente vamos ser rejeitados e vamos fazer aquilo que aconteceu no passado, que é de cair a pouco e pouco em efeito de escada. Aqui, naturalmente, há grandes riscos e o contexto macro conta. Os mercados globais estão muito voláteis e há uma grande incerteza sobre a política monetária e o sentimento de risco. Isso pode trazer correções repentinas. O BTC continua dependente, naturalmente, de perceber o contexto global e claro que a decisão da Fed vai jogar imenso. Agora é preciso também ter em conta que nós vimos isso pelo passado e quero alertar sobre isso. É que se nós tivermos uma grande garantia acerca da baixa de taxa de juros por parte da Reserva Federal, aquilo que o mercado vai fazer é antecipar. E quando nós vimos pelo passado que há uma grande antecipação por parte dos mercados, aquilo que acontece é uma queda. E, portanto, é preciso ter em conta que pode haver uma antecipação por parte dos mercados e depois cairmos, independentemente da decisão. É um bocado ingrato porque a decisão poderá ser favorável e cairmos, também poderá ser desfavorável e cairmos na mesma. Olhando agora para o gráfico da Solana, neste momento temos uma Solana a ser vendida em torno dos 137 dólares, tem aqui uma grande resistência em torno dos 202 dólares e aqui o sentimento que eu tenho é que temos uma Solana que entrou neste triângulo e que está, digamos, a testar o seu suporte e a sua resistência, portanto aquilo que poderá eventualmente acontecer é termos a curto espaço de tempo uma Solana em torno dos 215 dólares. Exatamente o que aconteceu aqui, tivemos uma Solana que entrou neste triângulo e que felizmente saiu pelo norte e todos nós desejamos que faça novamente o mesmo. Isso vai naturalmente depender daquilo que vai acontecer, quer do ponto de vista macro, quer do ponto de vista do BTC. Aqui outro indicador que eu considero importante, se conseguirmos ultrapassar os 210, 211, teremos de imediato uma resistência nos 257 dólares e, portanto, eu diria que a Solana tem aqui tudo para ter um grande crescimento e aquilo que nós desejamos é que consiga registar acima deste patamar. É uma criptomoeda que eu pessoalmente aprecio, tem um grande potencial e diria que é claramente a terceira ou a quarta criptomoeda a ter em conta neste bull run e nos próximos, independentemente deste bull run ter concluído ou não. Finalmente, para concluir a nossa análise, temos um Ethereum a ser vendido praticamente em torno dos 3.000 dólares, que teve aqui um grande suporte, um suporte histórico em torno dos 2.600 dólares. Terá uma resistência se conseguir subir, terá de imediatamente uma resistência. A primeira estará em torno dos 3.277 dólares. Aliás, neste momento está a acontecer uma grande resistência que serviu de suporte pelo passado, em novembro e dezembro de 2024, e neste momento está precisamente num suporte ou numa resistência histórica. E, portanto, eu diria que em termos gerais temos um Ethereum a lateralizar, mas que claramente está à espera de sinais positivos para conseguir ter aqui um novo impulso. A verdade é que se nós tivermos uma dominância do Bitcoin a cair, garantidamente que teremos o Ethereum, que será a primeira altcoin a conseguir aproveitar essa liquidez, esse capital para conseguir projetar-se. É tudo por hoje, espero que tenham apreciado o nosso vídeo. Se gostaram, podem deixar um like, comentar, dar sugestões e já agora apelo novamente a subscrever o nosso canal porque isso dá-nos uma grande, grande ajuda. Muito obrigado a todos.